Neste vídeo vamos falar sobre conversão de unidades, um assunto muito importante e que sempre pode cair pingado em diversas questões de prova e que também podemos precisar no dia a dia. E por isso ele também fará parte da playlist Matemática ao Nosso Redor. E dando um spoiler do vídeo, refletiremos sobre o que é medir, o que representa uma medida, as equivalências entre as diferentes unidades e 3 formas de conversão entre unidades ao gosto do freguês. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos cumprir o prometido. Bom, primeiramente, o que é medir? Medir é comparar. Comparar uma grandeza com outra de mesma espécie, a qual é considerada como a unidade. É como se fosse o 1 daquela grandeza. Então eu comparo algo que eu decidi que vai ser a minha unidade de medida com aquilo que eu tenho. Vamos avançar um pouquinho que a gente vai entender melhor. Eu tenho aqui uma barra azul para ser medida com uma régua, vamos supor que é uma régua milimetrada, tá? Eu tenho aqui de 0 a 10, né? Então 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros até 10 milímetros, certo? E essa barra para aqui no 9º tracinho. Então, na realidade, quando eu digo eu quero medir a barra, eu quero saber quantas vezes essa unidade cabe dentro dessa barra. Quantos milímetros cabem dentro dessa barra? Cabem 9 milímetros. Então, esta barra tem 9 milímetros, 9 unidades de milímetro. Ela poderia ter 8, poderia ter 5, poderia ter 1, poderia ter meio milímetro, ou seja, a unidade não caber inteira dentro da barra, só uma parte dela, e assim sucessivamente. Então, sempre, medir é comparar. Comparar algo que eu quero medir em relação a algo que eu considerei que é a unidade de medida. Aqui foi comprimento, aqui a gente tem uma medida de ângulo. Isso aqui é um transferidor e a gente usa o transferidor para medir os ângulos. Então, quando a gente vai medir o ângulo, a gente vai querer saber, por exemplo, quantos graus tem dentro desse ângulo. Quantas unidades de grau, esses tracinhos aqui, tem dentro desse ângulo. Então, se ele tem 35 unidades desse grau, ele tem 35 graus. Agora, cada um poderia fazer a medida do seu jeito. Nesse caso aí, são as mãos minha e de minha esposa. Só que a gente já vê que o meu palmo e o palmo da minha esposa não tem o mesmo tamanho, né? Se a gente fosse tomar isso como medida, a gente teria uma medida S, o palmo dela, e uma medida A, o meu palmo. S, com certeza, é diferente de A. Então, por exemplo, 2 palmos S teria o comprimento diferente de 2 palmos A. Então, eu não posso sair falando, eu quero 2 palmos de corda. Mas isso é que palmo? Palmo de quem? Então, por isso, há necessidade de estabelecer padrões de medidas. E é por isso que existem os padrões estabelecidos de medida. Metro, quilograma, segundo, dependendo do que a gente quer medir. Isso é uma convenção em que se sabe o que é que a gente está usando como padrão de medida para cada um. Bom, a medida, na realidade, então, ela é uma multiplicação. Talvez muitos não tenham pensado dessa forma, mas ela é uma multiplicação. Quando você tem um comprimento de 103 metros, na realidade eu quero dizer que ele tem 103 pedaços de 1 metro dentro dela. Então, é 103 vezes o metro. A gente não bota esse pontinho da multiplicação, mas 103 metros é 103 vezes 1 metro. Uma área de 37 metros quadrados é 37 vezes o metro quadrado. Cabem 37 metros quadrados ali dentro. Tempo de 45 segundos, 45 vezes o tempo de 1 segundo que decorreu, tá? Isso é importante para a gente ver algumas dicas e macetes depois para a conversão de unidades também, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre equivalência de unidades, porque a gente sabe que não existe só uma unidade para cada grandeza que se quer medir. Muitas vezes existem algumas outras unidades também padronizadas, ou até unidades que são mais fáceis para medir determinadas coisas. Eu não vou medir a distância daqui a São Paulo em milímetros, o que daria muitíssimos milímetros. Assim como também não vou medir o meu palmo em quilômetros, o que também daria um valor muito pequeno. Então, cada unidade é mais ou menos adequada a algo que se quer medir. E muitas vezes a gente precisa fazer essa conversão entre medidas, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem de 0 até 1 centímetro. Então, 1 centímetro
corresponde a 10 milímetros. Eu tenho 10 pedacinhos de milímetro dentro de uma medida de 1 centímetro. Eu tenho, por exemplo, 10 milímetros aqui, 10 milímetros aqui. Ou seja, eu tenho 1 centímetro na vertical e 1 centímetro na horizontal. Qual é a área? 10 milímetros vezes 10 milímetros, que dá 100 milímetros quadrados. Ou então 1 centímetro vezes 1 centímetro, que dá 1 centímetro quadrado. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho que 1 centímetro quadrado é equivalente a 100 milímetros quadrados. Primeiramente, a gente vai falar dos múltiplos e submúltiplos decimais nessas equivalências, né? Quando a variação entre uma unidade e outra é uma potência de 10. Então, por exemplo, a gente tem os prefixos mili, que é 10 elevado a menos 3, ou dividir por 1000, né? A medida dividida por 1000, centi, que é dividido por 100, ou 0,01, ou 10 elevado a menos 2, né? Você, de acordo com o que você estiver calculando, pode ser mais fácil uma representação ou outra. Deci, que é 10 a menos 1, ou 1 décimo. Teria a unidade, que é 1, né? Não precisei colocar aqui. Deca, que é 10 vezes maior. Hecto, que é 100 vezes maior. E quilo, que é 1000 vezes maior. Então, por exemplo, quando eu tenho 1 quilômetro, 1 km, são 1000 metros. Por quê? Porque K, quilo, representa 1000 metros. 1 centímetro, né? Aqui, centi ganha um acentozinho quando é em relação ao metro. 1 centímetro igual a 1 centésimo do metro, ou 0,01 metro. 1 decigrama. 1 decigrama é 1 décimo do grama, 0,1 grama. 1 milissegundo. 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000, então é 1 milésimo do segundo, ou 0,001 segundos. Como exemplos de unidades que a gente pode utilizar esses prefixos, a gente tem, para a distância, por exemplo, o metro. Então, eu tenho milímetro, cada um aqui acaba ganhando um acento quando é com metro, né? Então, milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Com segundo, a gente usa mais só o milissegundo, a gente não usa muito outras unidades. E a massa, a gente tem quilograma, tem decigrama, tem o próprio grama, tem miligrama, tem centigrama, né? É raro falar decagrama e hectograma, embora possa se utilizar, né? Então, são exemplos de unidades que usam esses prefixos. Agora, para converter de um prefixo para outro, aqui estão os símbolos, né? A gente faz dessa forma. Se eu tenho um valor em quilômetros, para passar para hectômetro, eu multiplico por 10. Para passar para decâmetro, multiplico por 10 de novo. Para a unidade em si, que é o metro que eu estou supondo aqui, multiplica por 10. Para decímetro, por 10. E assim vai até o milímetro. Para andar ao contrário, eu tenho que dividir por 10. Então, para passar de mili para centi, divide por 10. De centi para deci, divide por 10. De decímetro para um metro, divide por 10. E assim sucessivamente. Então, eu vou passando da unidade que vale mais para a unidade que vale menos, eu vou multiplicando o valor por 10. Então, por isso que 1 quilômetro tem 10 vezes 10 vezes 10. 1000 metros. 1 milímetro. 1 milímetro é 10, 100, 1000 vezes menor do que 1 metro. Então, 1 metro dividido por 1000 dá 1 milímetro. Entenderam? Vamos fazer alguns exemplos agora, tá? 7,5 quilômetros para passar para decâmetro. Estou aqui em quilômetro. Quero passar para decâmetro. DAM, né? Decâmetro. Então, vezes 10, vezes 10. Então, nada mais é que 7,5 vezes 10 ao quadrado, decâmetro. Fazendo as contas, 750, porque eu pego a vírgula e ando 2 casas para frente, vai dar 750 decâmetros. 3,4 centigramas passar para grama. Centigrama passar para grama. Tem que dividir por 10, dividir por 100. Então, 3,4 dividido por 10 ao quadrado. Então, eu estava aqui, 1, 2, 0,034 gramas. Então, mililitro para litro, 380. Mili, passar para litro. Divide por 10, divide por 100, divide por 1000. Então, ele é 380 dividido por 10 ao cubo. Ou seja, a vírgula estava aqui, 1, 2, 3. 0,380 ou 0,38 litros. Ok? Quando a gente está falando de área, aí cada variação
vai ser de 100 vezes, porque como eu fiz naquele quadrinho do centímetro quadrado, eu tenho 10 unidades de milímetro aqui, 10 unidades de milímetro aqui. Então, 1 centímetro quadrado variou para ser 100 milímetros quadrados. Tá? Então, ele anda de 100 em 100, seja multiplicando, seja dividindo. Por exemplo, 1 quilômetro quadrado, como está aqui. Quero transformar em metro quadrado. Vezes 100, vezes 100, vezes 100. 100 vezes 100 vezes 100. É 1 com 6 zeros, ou seja, 1 milhão de metros quadrados, ou 10 elevado a sexta, como queira. 1 centímetro quadrado passar para metro também. Divide por 100, divide por 100. 1 dividido por 100, dividido por 100, você vai andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. 0,0001 ou 10 a menos 4 metros quadrados. Ok? 348 centímetros quadrados passar para metros quadrados. Divide por 100, divide por 100. Então, 348 dividido por 100 ao quadrado, mesma coisa. Divide por 100, divide por 100, 0,0348 metros quadrados. 0,084 decâmetros quadrados para centímetros quadrados. Para passar para centímetro. Vezes 100, vezes 100, vezes 100. Então, eu tenho que pegar esse 0,084 e multiplicar por 100 ao cubo. Ou seja, serão 6 zeros. Então, a vírgula estava aqui, vezes 100, vezes 100, vezes 100, 84.000 centímetros quadrados. 0,45 hectômetros quadrados para metro quadrado. Hectômetro quadrado para metro quadrado. Vezes 100, vezes 100. Então, 0,45 vezes 100 ao quadrado. Anda com a vírgula 4 casas, porque 100 ao quadrado daria 10.000, que tem 4 zeros. Vezes 100, vezes 100. 4.500 metros quadrados. Perfeito? Volumes. Então, agora falando de volumes. A mesma coisa, só que agora eu ando de 1.000 em 1.000. A área é relativa ao metro também, como eu falei, metro quadrado, e aqui relativa ao metro cúbico. Exemplo, 1 metro cúbico para centímetros cúbicos. Vezes 1.000, vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 milímetro cúbico para decímetro cúbico. Divide por 1.000 duas vezes. 1 sobre 1.000 vezes 1.000. Ou seja, 1 milionésimo de decímetro cúbico. Ok? Aí anda 6 casas decimais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3.453 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Eu estou aqui, quero passar para centímetro cúbico. Vezes 1.000 vezes 1.000. Então, tem que multiplicar por 1.000 ao quadrado, que vai dar esse valor com mais 6 zeros. Né? Vezes 1.000 vezes 1.000. Tá? 7,5 decímetros cúbicos para metro cúbico. 7,5 decímetros cúbicos para metro cúbico. Eu tenho que dividir por 1.000. Então, 7,5 dividido por 1.000, uma casa, duas casas, três casas. Porque são 3 zeros aqui no 1.000, certo? Um adendo, o volume em litros, ele anda de acordo com aquela tabela lá anterior que eu falei, que é vezes 10, vezes 10, vezes 10, para chegar a mililitro. Mas uma equivalência que é importante saber é que sempre 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, se eu preciso converter 7 metros cúbicos para litro, na realidade eu tenho que converter 7 metros cúbicos para decímetro cúbico. Então, eu faço 7 metros cúbicos vezes 1.000 decímetros cúbicos. 7.000 decímetros cúbicos, que são 7.000 litros. Ok? Agora, algumas outras equivalências que não são equivalências decimais, né? Dividir por potência de 10. Por exemplo, distância. 1 polegada também pode ser representado por 1 in, que seria de inches em inglês, ou esse 1 com 2 tracinhos, como se fosse aspas, né? Tudo isso seria a representação de polegada. É igual a 25,4 milímetros. É bom saber isso. Não sei se, dependendo do professor, pode cobrar isso, mas isso é uma conversão que normalmente a gente deve saber. Um pé, ou 1 ft, que seria em inglês, né, foot, é igual a 304,8 milímetros. Tá? Ângulos. A gente já falou isso num vídeo, que eu vou inclusive indicar ele aqui em cima, e também no final deste vídeo. Π radianos corresponde a 180 graus. Então, isso aqui também é uma relação que existe para a gente usar nas conversões de ângulo. Volume, eu já falei dela, 1 litro é 1 decímetro cúbico, e também todas aquelas outras conversões de centímetro cúbico para decímetro cúbico para metro cúbico, tudo isso está valendo, né?
mas aqui são as que não envolviam potência de 10. E para tempo, 1 hora é 60 minutos, ou seja, 3.600 segundos, porque como um minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Tá? Alguns exemplos, tem muito mais coisa. Teria a conversão de caloria para joule, que aí já seria mais uma coisa específica para física. Tem várias conversões, tá? Mas essas são assim as principais que a gente vai acabar usando, né? Agora a gente vai falar das formas de conversão, né? Eu acho que é o principal objetivo desse vídeo. Eu vou falar sobre 3 formas de conversão. A primeira é usando regra de 3. Inclusive tem um vídeo no meu canal já sobre regra de 3, mostrando quando se pode usar, quando não se pode. Esse é um exemplo quando se pode usar para conversão de unidades, né? Então vamos falar sobre esse método usando a regra de 3. No caso, uma regra de 3 diretamente proporcional. Por quê? Por exemplo, quando uma medida em centímetros dobra, a medida em milímetros também dobra. Eu passo a ter o dobro de milímetros ali quando eu tenho o dobro de centímetros. Então, sempre há essa relação de quando eu multiplico por um valor uma medida numa unidade, eu multiplico pelo mesmo valor a outra medida na outra unidade. Existem exceções? Existem, e isso é tratado nesse vídeo que eu já mencionei da regra de 3, tá? Mas aqui, nesse objetivo desse vídeo aqui, eu vou falar de todos os casos que basicamente se aplicam, tá? 3.542 milissegundos passar para segundo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que 1 segundo são 1.000 milissegundos. E também dá para pensar porque esse mili é justamente um milésimo, né? Então, 1.000 milésimos de segundo seria o próprio segundo, tá bom? Por essa tabelinha aqui a gente vê isso. 1 segundo, um decisegundo, um centissegundo, um milissegundo. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 1.000. Ok? Bom, para fazer regra de 3, primeiro a gente coloca em uma das linhas da regra de 3, né, a gente separa em 2 colunas, tudo que é em segundo e tudo que é em milissegundo. São as unidades que a gente está envolvendo. Uma das linhas a gente coloca a relação que a gente conhece de equivalência. Então, 1 segundo corresponde a 1.000 milissegundos. Na segunda linha, a gente coloca a pergunta. Então, 3.542 milissegundos vale y segundos. Pronto, está feita a regra de 3. Multiplica cruzado, y é igual a 3.542 dividido por 1.000, y é igual a 3,542 segundos. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui, tá? Só que você, a partir de uma regra conhecida, você pode fazer por regra de 3. 45 graus passar para radiano. Como é que eu faço isso? Bom, π radianos corresponde a 180 graus. Então, primeira linha, a relação conhecida, 180 graus são π radianos. O que eu quero saber? 45 graus, quanto dá em radianos? Coloco y aqui. Multiplica cruzado, y é igual a 45 vezes π dividido por 180. 180 estaria aqui, eu já passei para baixo. Portanto, simplificando por 9, dá 5 aqui em cima, 20 aqui embaixo. Simplifica de novo, π sobre 4 radianos. Então, 45 graus são π sobre 4 radianos. Um último exemplo de regra de 3, volume. Ele quer passar milímetro cúbico para decímetro cúbico ou litro, no caso, né? Então, 1 decímetro cúbico são 1 milhão de milímetros cúbicos. A gente poderia fazer aqui já. Ou então, regra de 3. 1 decímetro cúbico é igual a 1 milhão de milímetros cúbicos. A relação conhecida. Na segunda linha, a relação que a gente quer saber. 1.283 milímetros cúbicos dá y decímetros cúbicos. Multiplica cruzado, y é igual a 1.283 dividido por 1 milhão. Ok? Que dá isso aqui, né? Você anda com a vírgula 6 casas, que já são o número de litros, porque decímetro cúbico é o número de litros. Perfeito? Segunda forma de conversão, usar a unidade como um multiplicador. Lembra que eu falei que uma medida nada mais é que o valor multiplicado pela unidade em si? É como se aqui entre os dois tivesse uma multiplicação. Então, é 3.542 milissegundos, multiplicado pelo que é milissegundo. E quer converter para segundo. Vou fazer dessa forma agora. De novo, 1 segundo é igual a 1.000 milissegundos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma unidade da medida fornecida. Então, se a medida fornecida é milissegundo, eu tenho que saber quanto vale 1 milissegundo. Dessa relação, se eu dividir por 1.000 dos dois lados, 1 milissegundo dá 1 segundo dividido por 1.000.
Como isto aqui é o valor de 1 milissegundo, isso aqui é uma multiplicação de 3.542 por milissegundo, é só eu fazer uma substituição direta. Então, o valor será 3.542 vezes 1 segundo sobre 1.000, ou seja, 3,542 segundos. Essa é uma segunda forma de se fazer. A gente já fez por regra de 3, agora tem essa segunda forma. 15 minutos para transformar em hora. Bom, eu sei que 1 hora é 60 minutos. Tá. Só que essa unidade é que eu tô dando. É ela que eu tenho que substituir. Então eu tenho que saber quanto vale 1 minuto. Quanto vale 1 minuto? Divide por 60 dos dois lados. 1 hora sobre 60. Aplico lá em cima. 15 vezes o valor do minuto, que é 1 hora por 60, simplifica 1/4 de hora ou 0,25 horas. Ok? Com 15 minutos são 0,25 horas. 45 graus para radianos. Pi radianos é 180 graus. De novo, os mesmos exemplos, só para vocês verem que dá a mesma coisa. Como é o grau que está aqui multiplicando, eu preciso saber quanto vale 1 grau. Divide por 180 dos dois lados, 1 grau igual a pi radianos sobre 180. Aplico lá em cima, multiplicando pelo 45. 45 vezes pi radianos sobre 180. Corta aqui, dá 4 aqui embaixo, né, dividido por 45 em cima e embaixo. Pi radianos sobre 4. E tem uma que é muito usada na física e que muita gente aprendeu apenas o macete. Eu quero converter quilômetro por hora para metro por segundo. Divide por 3,6. Eu quero saber metros por segundo para quilômetros por hora. Multiplica por 3,6. Tá, mas primeiro, você pode esquecer isso. E segundo, de onde vem isso? Ora, 1 quilômetro é 1.000 metros. É a unidade que eu quero aqui, já está direitinho. 1 hora é 3.600 segundos. Também já está direitinho o valor de 1 hora. O que eu faço? Eu aplico esse valor de 1 hora aqui e aplico esse valor de quilômetro aqui. Então, 72 km por hora é 72 km dividido por hora. Esse quilômetro é 1.000 metros. Essa hora é 3.600 segundos. Então, 72 vezes 1.000 metros sobre 3.600 segundos. Que aqui, fazendo a simplificação, né, corta, dividido por 36 em cima e embaixo dá 2, dá 1, dá 20 metros por segundo. Mas já dava para perceber antes que basicamente isso aqui seria dividir por 3,6. Se você dividir em cima e embaixo por 1.000, você vai perceber isso. Então, aquele macete lá que era dado, se eu tenho um valor em quilômetro por hora para transformar para metro por segundo, divide esse valor por 3,6. Se eu tenho em metro por segundo e é para passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Isso nasce por causa disso aqui, e que é mais facilmente verificável por essa dica de usar a unidade como um multiplicador, substituindo, tá? Terceira forma, eu chamaria de um macete final, é criar um fator de conversão. O que é isso? O fator de conversão é uma razão entre duas medidas equivalentes, ou seja, se eu multiplicar uma medida por esse fator, eu não estou alterando a medida em si. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, 1 segundo corresponde a 1.000 milissegundos. Se eu dividir por 1.000 milissegundos dos dois lados, eu vou ter que 1 segundo sobre 1.000 milissegundos é igual a 1. É evidente, né? Duas coisas que são iguais e equivalentes, quando uma divide pela outra, tem que dar 1. Só que eu também posso fazer o contrário, 1.000 milissegundos sobre 1 segundo, que também vai dar 1. Qual dessas relações usar quando eu vou fazer uma conversão? É simples. Sempre eu vou usar aquele que tem a unidade desejada, ou seja, aquela que eu quero, dividido pela unidade que foi fornecida. Então vamos lá. Qual é a ideia? 3.542 milissegundos para segundo. Como é que eu vou fazer? Qual é a unidade desejada? Segundo. Qual a unidade fornecida? Milissegundo. Então, segundo sobre milissegundo. Eu vou usar a 1. E o que é que eu faço? Se eu multiplicar 3.542 milissegundos por 1, continua a mesma coisa. Então, se eu multiplicar por 1 segundo sobre 1.000 milissegundos, também continua a mesma coisa. É isso que eu faço. 3.542 milissegundos vezes 1 segundo sobre 1.000 milissegundos. Faz a divisão aqui, andando com a vírgula. Corta o milissegundo com o milissegundo. Lembra que eu falei que ele é uma multiplicação? Então, eu posso cortar sim, tá? Então, eu terei 3,542 segundos. Segunda questão, 37,2 segundos para milissegundos.
Agora a unidade desejada é milissegundo e a unidade fornecida é segundo. Qual é a ideia? Como eu vou multiplicar por essa razão, o que ele forneceu deve ficar embaixo para poder cortar na hora de multiplicar. Entendeu o macete? Então, nesse caso, eu vou pegar 37,2 segundos e multiplicar por 1000 milissegundos sobre segundo. Corta, corta, 37.200 milissegundos. Entenderam? Terceira questãozinha. Meia polegada para milímetro. 1 polegada é 25,4 milímetros. Qual é a desejada? Milímetro. Qual é a fornecida? Polegada. Então tem que ser alguma coisa de milímetro por polegada. Divido por 1 polegada dos dois lados. 25,4 milímetros por polegada, por 1 polegada, é igual a 1. Então, meia polegada vai ser meia polegada vezes 25,4 milímetros sobre 1 polegada. Corta polegada com polegada é a metade de 25,4, que dá 12,7 milímetros. Próximo. Π sobre 3 radianos. Passar para grau. Bom, eu sei que π radianos é 180 graus. Eu tenho que deixar o radiano embaixo. A unidade fornecida é embaixo. Então, divido por π radianos dos dois lados. 180 graus dividido por π radianos, então vai dar 1. Este é o meu fator de conversão. Multiplico π radianos sobre 3 por 180 dividido por π radianos. Corta π com π, radiano com radiano, 60 graus. Aqui tem outros fatores que a gente poderia fazer a partir até daquilo que eu falei lá atrás. Um pé são 304,8 milímetros. Então, se eu dividir um valor pelo outro, dá 1 também. Eu poderia usar isso para converter pé em milímetro e usar o inverso para converter milímetro em pé. A mesma coisa, 1000 metros por 1 quilômetro, 24 horas por um dia, eu nem falei dessa unidade de tempo, mas enfim, é bem óbvio. 60 segundos por 1 minuto, 3.600 segundos por 1 hora. São fatores de conversão que eu posso usar para multiplicar pelo valor que eu quero converter. Tá bem? Esse seria o macete final aí do fator de conversão. Eu uso bastante todos os três, mas hoje em dia eu acho que eu uso mais o número 2, a dica 2, né, que é usar a medida como uma multiplicação, e o fator de conversão. A regra de 3 eu só uso mesmo quando não tem outra forma de fazer, eu vejo que seria mais simples, tá? Mas vocês façam da forma que vocês acharem melhor, ao gosto do freguês, a forma que vocês souberem fazer, façam, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva nesse canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos legais como esse. Aqui nessa tela também estão sugestões de outros bons vídeos e também de uma playlist. É só clicar. Um grande abraço!